Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. E hoje a gente vai ter aula de Geografia. Bem, vocês já sabem que a gente já está no módulo 2, então a gente vai pegar o caderno de Geografia, vai escrever lá módulo 2, Geografia, o trabalho e as paisagens, página 268 a 274, tá bom? Anota aí no seu caderno, tá? E vamos começar. Vamos lá. Pega essa marca-texto, tá? E a gente vai começar a conversar. Na página 268, capítulo 3, nós temos aí o trabalho e as paisagens. Você já observou os profissionais que trabalham no lugar onde você mora? E os que trabalham em sua escola? Nos mais diferentes lugares existem profissionais exercendo suas atividades. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que eles realizam? Aí, nesse desenho que está o livro aberto, que, como eu peço para vocês, né, a gente tem o desenho de um operário, né? Ele está fazendo o quê? Ele está erguendo um muro de algum lugar, de uma casa, ou dando início a um prédio, ou de repente ele está até no alto do prédio, né? Parece que ele está no alto aí, né? Construindo um muro de uma casa, né? De algum lugar, tá bom? Aqui na 269 a gente já falou um pouquinho sobre o profissional. E essas pessoas, né, a gente precisa delas porque são elas que constroem as nossas casas. Pedreiro, né? Eles precisam construir as nossas casas. Então é uma profissão importante. Toda profissão é importante, tá? Porque ela vai nos ajudar em alguma coisa. Então toda profissão é nobre, tá? É importante para que a outra aconteça, para que nos ajude no dia a dia, tá? Página 270. Trabalho por toda parte. A maioria dos produtos que consumimos no nosso dia a dia é o resultado do trabalho de diferentes pessoas, por isso que é tão importante. Marcou. O trabalho é toda atividade realizada pelas pessoas com a finalidade de suprir uma necessidade, tá? Muitas pessoas se sentem felizes ao trabalhar, pois gostam das tarefas que realizam. Eu acho que eu já cheguei a conversar com vocês que é muito importante a gente ter amor por aquilo que a gente faz. Um dia vocês vão crescer, alguns já têm alguma ideia do que querem ser quando crescer, alguns já sonham em ser, né? Tem meninas aí que querem ser bailarinas, atrizes, querem ser maquiadoras, alguns meninos querem trabalhar no metrô Rio, alguns meninos querem ser policial, outros querem ser médicos, outros querem ser jogador de futebol, coisas assim que eu já ouvi por aí, né? E outras profissões também que eu não falei aqui, né? O importante é que a gente trabalhe com amor, porque quando a gente trabalha com amor, o nosso dia, ele é um dia legal. A gente não trabalha sofrendo numa coisa que a gente não gosta, certo? Então, quando a gente for pensar na nossa profissão, a gente precisa pensar com amor em algo que vai nos fazer feliz, tá bom? Isso é muito importante, tá bom? O lugar onde moramos, necessitamos do trabalho de muitas pessoas. Veja a seguir alguns exemplos de trabalhos necessários no nosso dia a dia. Ao fazer as compras no mercado, precisamos de trabalho de muitas pessoas, entre elas o operador de caixa. Para trocar ou consertar o pneu do carro, precisamos do trabalho de um borracheiro. Cite os colegas outros exemplos de trabalhos que você considera necessário no seu dia a dia. É importante reconhecer o valor do trabalho que o trabalho tem na vida das pessoas. E aí, a gente vai ouvir a tia Cris. Nesse período que nós estamos em casa, vivendo toda essa quarentena e tudo mais, nós temos alguns profissionais que precisaram ficar em casa, certo? Porque não podiam estar na rua aglomerados, como por exemplo, os professores, que aí chega até vocês através dos vídeos para dar aula. Muitos profissionais que trabalhavam em empresas e que podem trabalhar através do seu computador em casa estão fazendo home office. Vocês já devem ter ouvido muito falar essa palavra na quarentena, que é o que? Trabalhar de casa, que é o que nós estamos fazendo, professores também. Alguns pais provavelmente trabalham dessa forma em casa, né? A gente sabe que, infelizmente,
muitas pessoas que trabalhavam na rua, que eram chamados de autônomos, eles não estão conseguindo trabalhar, e isso é muito ruim, porque a gente sabe que se a gente não trabalha, a gente não ganha dinheiro, certo? E nós temos também profissionais que estão aí trabalhando para que a nossa vida, mesmo em casa, possa acontecer. Que profissionais são esses? Vamos lá, pensar. São, por exemplo, os enfermeiros, os médicos que estão cuidando das pessoas e se colocando até em risco também, né? Então é uma profissão, sempre foi como eu falei, toda profissão é importante, ela é nobre, ela é importante. Mas nos dias de hoje, no que a gente está vivendo, tem uma grande importância. Então, enfermeiros, médicos, que mais? Os policiais, os bombeiros, né? As operadoras de caixa do mercado, porque elas estão ali, né? Por mais que agora nos mercados tenham aquela parte de vidro, de acrílico, que a gente não fale, por mais que a gente use máscara. Então, são pessoas que estão, assim, trabalhando, tendo que sair das suas casas para trabalhar, para que as coisas aconteçam, né? As pessoas que trabalham em farmácia, porque a farmácia também não fechou, né? São profissionais que continuam trabalhando, tá? Assim, não que os que estão em casa não estão trabalhando, continuam trabalhando, mas continuam trabalhando, tipo, com a mesma rotina, indo às ruas, tá? E a gente precisa valorizar todo profissional. Mas esses que estão nessa jornada, nesse período, né, são profissionais que a gente precisa realmente e que estão ali e nos ajudam muito no dia a dia. Imagina não ter um caixa no mercado, não ter um médico, não ter um enfermeiro, não teria como, né? Não ter, eu vou falar assim, nossa, tia Cris, você vai falar isso? Sim. Por exemplo, as pessoas que trabalham em cemitérios, né? Lá tem pessoas que trabalham, tem pessoas que precisam organizar, limpar, né? Também é uma profissão. Os lixeiros, os garis, que estão limpando as ruas, que organizam para tirar o lixo, são profissões importantes também, tá bom? A gente tem outras profissões. As pessoas que fazem coisas em casa para vender, as pessoas que trabalham com alimentos, fazendo salgadinho, fazendo bolo e que continuam trabalhando em casa, né? Que tem um pouco mais de dificuldade porque as pessoas não se expõem, não saem tanto, mas que continuam trabalhando em casa. Então, a pessoa que trabalha com gastronomia, que é a parte de alimentos, também é uma profissão, tá? Tudo isso. Agora, vamos lá. As pessoas trabalham só porque é super divertido e a gente gosta? Também, mas a gente precisa sobreviver e comprar coisas para sobreviver. E aí a gente precisa do quê? A gente precisa de remuneração. O que é remuneração? Remuneração é quando a gente ganha um valor por aquilo que a gente faz, certo? Então, eu sou professora, eu amo o que faço, mas eu necessito ter um salário no final do mês para pagar as minhas contas, para poder comprar o alimento da minha casa, para poder pagar a escola do meu filho ou um curso para o meu filho, para poder comprar coisas que eu gosto do dia a dia. Já quis comprar uma roupa, comprar um perfume, comprar outras coisas também. Tá? Então, o trabalho, ele é remunerado, tá? Então, vamos lá, página 271. Pelo trabalho que realizam em geral, as pessoas recebem uma remuneração. Vamos marcar isso aí? Vamos marcar todo esse parágrafo. Vou ler novamente. Pelo trabalho que realizam em geral, as pessoas recebem uma remuneração. Assim, podem adquirir o que necessitam, como alimentos e roupas, pagar aluguel ou adquirir uma moradia. Também podem contratar serviços oferecidos por outros profissionais, como sapateiros, dentistas, costureiros, que são outras profissões. Existem muitas profissões. Eu falei muito poucas aqui agora para vocês, tá? Existem muitas profissões, tá bom? A maioria das pessoas trabalha em troca de uma remuneração em dinheiro. Grande parte dos trabalhadores, como operários, recebem um salário mensal em troca do seu salário. Foi o que eu acabei de falar, certo? Alguns profissionais recebem um pagamento por seu trabalho de acordo com o período e tempo que realizam suas tarefas, como, por exemplo, uma babá
que recebe por hora trabalhada. Então, por exemplo, existem profissionais que recebem por mês, tá? Que é o salário. Então, todo quinto dia útil, o salário cai na conta ou o funcionário recebe aquele valor da pessoa que empregou ele, né? Mas ele trabalha todos os dias úteis ou os dias que é estipulado para ele trabalhar, tá? Então, ele recebe por mês, ele recebe aquele valor por mês. Mas existem pessoas que trabalham por hora ou por serviço prestado. Aí no livro citou o exemplo da babá. Mas a gente tem, por exemplo, pessoas que trabalham com venda de salgado ou, de repente, trabalha como garçom em buffets de festa. Ele vai trabalhar por aquele período de tempo que ele trabalhou naquele dia. Então, ela recebe, por exemplo, se ele trabalhou 4 horas naquela festa, ele vai receber apenas o período que ele trabalhou naquela festa. E assim por diante, tá? Uma pessoa que trabalha como diarista. É o quê? Uma pessoa que vai na casa das pessoas e faz a faxina. Ela limpa toda a casa da pessoa, mas ela não trabalha todos os dias. De repente, ela trabalha naquela casa toda sexta-feira. Então, ela vai receber por aquele dia, tá? Ela não recebe no final do mês, ela recebe naquele dia que ela trabalhou, pelo período e pelo trabalho que ela fez naquele dia, tá bom? Então, tem essas formas de receber, tá bom? Agora, na 272, vai falar sobre o trabalho voluntário. Nem todo trabalho é recompensado por uma quantia em dinheiro. É o caso do trabalho voluntário. Uma pessoa que realiza, faz o seguinte, vamos marcar essa primeira parte, tá bom? Que fala sobre o trabalho voluntário, tá bom? Então, vamos marcar, vou ler novamente. Nem todo trabalho é recompensado por uma quantia em dinheiro. É o caso do trabalho voluntário. Então, o que é um trabalho voluntário? É um trabalho que é realizado sem a intenção de receber dinheiro ou alguma coisa em troca, tá bom? A pessoa que realiza o trabalho voluntário dedica uma parte do seu tempo a atividades que podem ajudar outras pessoas, sem pedir nada em troca. A recompensa vem por meio da satisfação e da gratidão de poder ajudar os outros. Esse tipo de trabalho pode ser realizado junto a comunidades carentes, escolas, hospitais, casas de repouso e outros lugares. Você conhece algum tipo de trabalho voluntário? Se sua resposta for afirmativa, conte para os seus colegas como é o trabalho e por que ele é importante. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse trabalho e eu quero compartilhar com vocês essa experiência, porque eu faço parte de uma trupe que se chama Trupe Atrupalhados, tá? E aí, quem quiser realmente seguir ou ver esse trabalho, é muito legal. Vocês podem procurar ou no Instagram ou no Facebook. Trupe Atrupalhados, tá? E por que eu estou divulgando isso? Porque é um trabalho voluntário que ajuda o outro. Então, é muito legal. Caso você queira seguir, caso você queira ver um pouquinho de como acontece um trabalho voluntário, você pode ir lá. Não é obrigado, não está contando ponto, é só como forma de ilustrar, tá bom? Para que vocês vejam. O que a gente faz? O que a trupe faz? São pessoas que se vestem de palhaço, tá? São uma caricatura de médicos, palhaços médicos, que vão em hospitais, asilos, orfanatos, para levar um pouquinho de alegria ao dia a dia daquelas pessoas que estão lá, né? Então, uma vez no mês ou 2 vezes no mês, alguns, são vários grupos, vão até os hospitais e visitam alguns pacientes, levam um pouquinho de alegria, conversa, faz uma brincadeira e alegra o dia deles, o que é muito legal. Você imagina, você às vezes está sozinho no hospital e você receber a visita de alguém que faz uma palhaçada, que faz uma brincadeira, que leva uma palavra de carinho, né? Nesse momento de quarentena, esse trabalho voluntário, principalmente das trupes de médicos hospitalares, eles não conseguem ir até aos hospitais, porque não pode, porque é um risco. Mas como a gente faz esse trabalho voluntário? Não só a Trupe Atrupalhado, como várias trupes que tem. Não precisa ir lá e seguir a Trupe Atrupalhados. Vocês podem ver outras trupes que fazem esse trabalho voluntário. E não é só trupe, não é só médico, palhaço hospitalar que faz isso, tá? Existem outras pessoas, outros grupos de pessoas que ajudam as pessoas também. Enfim, mas voltando. O que as trupes têm feito? Elas têm feito vídeos
que pacientes solicitam, os familiares dos pacientes solicitam, e aí os palhaços, os médicos, né, fazem vídeos e envia pelo celular, né, pelo WhatsApp, para que essas pessoas enviem para os parentes que estão internados. Então, a gente leva uma mensagem de alegria, isso é uma coisa legal. Existem grupos de pessoas que não são da trupe, não são de grupos assim, mas que se reúnem, juntam alimentos para levar para as pessoas na rua, né? Existem grupos de pessoas que recebem, juntam doação de alimentos para dar cesta básica de alimentos. E nesse período que nós estamos vivendo, esse trabalho voluntário é ainda mais importante, né? Essa visitação de hospital é mais perigosa, né? Não que não entregar comida na rua não seja perigoso. A gente precisa usar luva, se quem faz esse trabalho usa luva, usa máscara, e é importante também, tá? Eu só tô falando porque, assim, é muito legal. Provavelmente vocês conhecem pessoas que façam isso, talvez os pais, a família de vocês já tenha feito esse trabalho voluntário. E a gente, em religião, a gente falaria isso, a gente vai procurar falar também, né? Tanto que o trabalho de português a gente alinhou com religião, acho que um conteúdo a gente acaba trabalhando um pouquinho do outro. E aí, quando a gente ajuda o outro, a gente faz bem para o outro e faz bem para nós. Quando a gente manda uma mensagem, um vídeo para um coleguinha que não está bem, a gente está ajudando o outro. Isso é um trabalho voluntário, tia Cris? Pode ser. Você está ajudando o outro, né? Você está se doando para o outro. Então, de repente, você sabe que tem um coleguinha que não está muito bem, você tem a oportunidade de gravar um vídeo mandando uma mensagem para esse amigo. Olha que legal, né? Se a gente pode, de repente, se a gente sabe de um grupo que está levando doação para alguém na rua, ou que está se juntando para fazer uma cesta básica para aquela família que, de repente, está sem condições, isso é muito legal também. Isso é um trabalho voluntário. A gente não está ganhando nada financeiro em troca, mas a gente ganha amor, a gente ganha gratidão, né? E que é muito bem, que faz bem pra gente, tá bom? Vamos lá, eu acho importante falar isso, e toda vez que eu falo sobre trabalho voluntário em sala, eu gosto de dar ênfase nisso. Então, por isso que eu tirei esses minutinhos a mais para falar sobre esse trabalho com vocês, tá bom? Continuando. Na página 273, a gente fala sobre trabalho infantil. E vamos ler e a gente depois vai comentar, tá bom? Juliana viu no noticiário que em 2017 no Brasil, cerca de 2,5 milhões de crianças não frequentavam a escola, o que já está errado, né? Muitas delas precisam trabalhar e por isso não podem estudar ou brincar. Então, se a gente parar para pensar, é um direito nosso, um direito de vocês, estudar, e a gente tem que ser grato a isso, né? Se você está ouvindo a tia Cris agora, se você está assistindo essa videoaula agora, a gente tem que ser grato, porque a gente teve o nosso pai, a nossa mãe, a nossa família, que tá aí pedindo para você assistir o vídeo, tá se esforçando para que você aprenda. Então, a gente tem que ser grato, a gente tem que agradecer por isso também, né? O trabalho infantil é proibido no Brasil e combatido em todo o mundo. Ainda assim, há crianças que precisam trabalhar para receber dinheiro e ajudar o sustento da família, sendo exploradas tanto nas cidades quanto nas áreas rurais. Nesse tipo de exploração, muitas crianças trabalham por várias horas seguidas, às vezes realizando tarefas forçadas e inadequadas para a idade delas, como é o caso do trabalho das carvoarias. Carvoaria é como se fosse uma fábrica de carvão, tá bom? Clandestina. Clandestina é que não é correta, não é legal, tá? É algo que não deveria acontecer, tá bom? É feito escondido, tá bom? Nas lavouras ou nas ruas das cidades vendendo algum tipo de produto. Nas ruas da cidade vendendo produto, todo mundo já viu, né? Criança vendendo no sinal bala, não pode, não é permitido, mas eles fazem isso para ajudar a família, o que também, porque eles precisam, né? Mas não é correto. Criança não é para trabalhar na rua, a criança é para estudar, tá? Agora, é diferente de criança
Ajudar em casa. Ajudar em casa não é trabalho. Então, tem que guardar o material, tem que guardar o brinquedo, tem que arrumar a casa, tá? É diferente. Porque eu já tive aulas que quando eu falei isso, o aluno falou assim, ué, tia, mas a minha mãe me coloca para trabalhar. Esse trabalho que a mãe pede, pode, tá bom? Deve manter as coisas organizadas, os brinquedos arrumados, tirar o seu prato e colocar pelo menos lá na pia para mamãe, não custa, tá? Isso é diferente, tá bom? A gente não pode confundir. Eu falo porque, olha, toda vez que eu dou essa aula, sempre tem alguém que fala para mim isso, tá bom? Então vamos lá continuar? Pensando no seu dia a dia, quantas atividades você deixaria de fazer se precisasse trabalhar? Bem, enquanto criança, se você trabalha, você vai deixar o quê? De estudar, de brincar, porque é importante, a gente aprende brincando também, né? De brincar, de estudar, de repente ler um livro, né? Então é importante a gente fazer essas atividades e se vocês fossem trabalhar, não teriam essa oportunidade. Em sua opinião, quais atitudes podem ser tomadas para combater o problema do trabalho infantil? Converse com seus colegas sobre o assunto. Bem, vamos lá, não tem como conversar com um colega, mas quando a gente vê algo que não é correto, a gente precisa denunciar dentro do que for necessário. Então, assim, se a gente sabe que de repente numa casa tem crianças que trabalham de forma errada, ou que a mãe bota para trabalhar na rua, ou que a mãe está fazendo alguma coisa para que ele trabalhe, que ele não estuda, a gente tem que denunciar esses adultos que exploram as crianças. Então, isso é uma forma da gente combater também, tá bom? Porque não é correto. A criança precisa estudar, tá bom? Não é para ficar na rua, vendendo doce, tá? Ou em carvoaria, que acontece mais no interior do Brasil, nas áreas mais rurais, né? Que pode vir a acontecer. Não pode, tá bom? Vamos lá, página 274 é uma atividade. Número 1. Leia a manchete a seguir, depois responda as questões. O Brasil tem 3,3 milhões de crianças em situações de trabalho infantil, diz o estudo. Qual é o assunto abordado na manchete? Manchete é essa parte de cinza que está aí, é a notícia que está sendo transmitida. Então, está falando sobre o quê? Está falando sobre o quê? Vamos lá, já escreveram? A situação do trabalho infantil no Brasil. Isso é o tema da reportagem, tá bom? Sempre dando pause antes de responder e aí dá o play para ouvir a resposta e corrigir, ok? Em sua opinião, quais são os prejuízos para esses 3,3 milhões de crianças que estão em situação de trabalho infantil? Prejuízo é o que as crianças perderam, né? Eles vão perder a oportunidade de estudar, de brincar, de ter o seu momento de lazer, né? De estar de repente em família, né? Então isso é o prejuízo que a criança tem se ela trabalhar, que não é o correto, tá? Letra C. Vou pedir um favor. A letra C é algo pessoal. Escreva um pequeno texto advertindo sobre os problemas do trabalho infantil. Depois leia para os colegas e professor. Vamos lá. Depois leia para os colegas, agora a gente não consegue. Mas o que eu vou pedir? Faz esse trabalho com capricho, letra bonita, parágrafo. E deixa aí separadinho, porque tá tudo registrado aqui. E daqui a pouco, olha, nossa, porque passa tão rápido, né? Mas a gente vai começar, de repente, já a separar alguns trabalhos do segundo bimestre. Então, a letra C da página 274, deixa feito, bem feita, letra legível, caprichado, porque quando tiver trabalho, eu posso... Ué, tia, mas não vai? Não, isso aí tem que fazer. Tem que fazer essa tarefa. Mas eu posso utilizar essa tarefa para avaliação de geografia, para trabalho de geografia. Então, vamos deixar essa carta na manga, né? Vamos deixar isso pronto, feito, bem feito, que aí quando eu pedir, o que vocês vão fazer? Vocês vão fotografar, colocar o nome do aluno, vou até botar aqui o modelo. Nome, vai botar o seu nome aqui, turma, vou mostrar para vocês. E aí, caso eu peça,
vocês já têm esse trabalho pronto, tá? Então, aqui, ó, tá aqui o trabalho, essas aqui são minhas anotações, põe aqui nome, turma, já deixa isso aqui pronto, acabou. O dia que eu pedir já tá pronto, é só tirar foto, fechou? Então, é isto, estou morrendo de saudade de vocês, próxima semana estarei com vocês novamente. Bem, se tiver alguma novidade a gente avisa antes, tá bom? Então, ó, beijo, assistam a aula. Se for necessário, assista novamente, tá? Agora a gente tem a tia Cris gravada aí. Tia Cris e tia Luciana. Então, quando precisar, reveja. E se tiver dúvida, manda lá pro e-mail, terceiroanoje.gmail.com, que a gente tenta responder todo dia. Eu e a tia Luciana, nós olhamos o e-mail e verificamos se tem alguma dúvida, tá bom? Ali acaba sendo uma forma da gente poder se encontrar, se ver. Espero que todos já tenham mandado os trabalhos. Não esqueçam, tinha uma data até dia 13 para ser enviado, tá? Pra gente poder fechar essas notas, tá? E entrega, prazo de entrega de trabalho, prazo de entrega e hora de entrega, tudo de prova, tudo isso tá contando como que formativo. Eu não tô no dia a dia com vocês, mas essa responsabilidade de entrega, tudo isso tá contando também, tá? Lembrem. E outra coisa, seus pais têm um monte de coisa para fazer. Vocês precisam lembrar eles também. Mãe, já entregou o trabalho? Mãe, a tia Cris falou que tem um trabalho para fazer. Já mandou? Olha, tá pronto, né? Tem coisas que eu sei que não são vocês dependem da mamãe, do papai, da família para poder enviar. Mas às vezes ele não é que eles podem esquecer, porque são muitas coisas na cabeça do adulto, tenham certeza disso. Então, lembrem eles, caprichem muito. Eu recebi umas letras que melhoraram muito, tia Luciana também, e a gente tá muito feliz. Caprichem, tá? Amo vocês, tô morrendo de saudade, tá bom? Beijo!